Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer um pouco de forma resumida sobre Theodor Herzl, líder do movimento sionista no século XIX. Foi a partir dele que começou-se a ideia da criação do Estado judeu. Esse vídeo é polêmico, minha intenção aqui não é fazer críticas ao Estado judeu ou o Estado de Israel, né? Aquele local onde se criou esse país que faz divisão também com a faixa de Gaza, né? Que é território da atual Palestina. Mas é mostrar que você tem que conhecer esse contexto histórico, que ele teve impacto e influência nas interpretações teológicas também, em assuntos bíblicos, né? E como nesse século XIX houve interpretações acerca do dispensacionalismo, por exemplo, esse tipo de evento histórico, acontecimento histórico, contribuiu nisso também. Então, é bom você conhecer essa parte da história, que isso aconteceu no século XIX, né? Então, é o famoso movimento sionista. Espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito e bora para mais esse vídeo. Theodor Herzl, nascido em 2 de maio de 1860, Budapeste, Hungria, Império Austríaco, agora na Hungria, falecido em 3 de julho de 1904, Eldlach, Áustria, fundador da forma política do sionismo, um movimento para estabelecer uma prática judaica, uma pátria judaica, perdão. Seu panfleto, O Estado Judeu, de 1896, propôs que a questão judaica era uma questão política a ser resolvida por um Conselho Mundial de Nações. Lembrando, pessoal, que até aquele momento nós estamos falando do século XIX, né? Então, enquanto não teve a criação do Estado Judeu, que foi em 1948, exatamente, antes disso, já desde tempos remotos, lá nos primeiros séculos, teve as diásporas judaicas, né? Então os judeus não tinham um país para chamar de seu. Aquela terra que hoje a Palestina, eles não moravam lá. Tinham judeus sim que moravam lá, mas não com uma nação judaica. E mesmo em 1948, para quem conhece a história, de lá para cá, mesmo com o Estado israelense, ainda permanece guerras e disputas naquela região, como vocês devem conhecer. Voltando para a leitura. Ele organizou um congresso mundial de sionistas que se reuniu em Basileia, na Suíça, em agosto de 1897 e tornou-se o primeiro presidente da Organização Sionista Mundial. Sionista, pessoal, significa um termo teológico do Antigo Testamento para Sião, que é a pátria, é a grande pátria da nação judaica, né? É um termo profético. Então, sionista vem de Sião. Então, essa Organização Sionista Mundial estabelecida pelo Congresso. Embora Herzl tenha morrido mais de 40 anos antes do estabelecimento do Estado de Israel, que foi em 1948, ele foi um organizador, propagandista e diplomata incansável que teve muito a ver com tornar o sionismo num movimento político de importância mundial. Só fazendo um adendo aqui, pessoal, apesar de Theodor Herzl ser um dos grandes, né, propagadores da ideia do sionismo, não nasceu com ele a ideia do sionismo. A ideia do sionismo é da cultura judaica, é bem antigo, é de tempos bem remotos, e ele apenas pegou essa cultura, esse pensamento, esse desejo rabino, teológico dos judeus e tentou colocar na prática, né? Aí virou um movimento político, que é o movimento sionista, que hoje conhecemos como movimento sionista. Primeiros anos. Herzl nasceu de pais abastados de classe média, de pais abastados de classe média. Ele primeiro estudou em uma escola secundária científica, mas para escapar de sua atmosfera antissemita, porque tinha muito preconceito contra judeu, né? Ele foi transferido em 1875 para uma escola onde a maioria dos alunos eram judeus. Em 1878, a família mudou-se de Budapeste para Viena, onde ingressou na Universidade de Viena para estudar direito. Ele recebeu sua licença para exercer a advocacia em 1884. Mas optou por se dedicar à literatura. Durante vários anos foi jornalista e dramaturgo de sucesso moderado. Em 1889, casou-se com Julie Nausschauer, filha de um rico empresário judeu de Viena. O casamento foi infeliz. Embora dele tenham nascido 3 filhos, Herzl tinha um forte apego à mãe, que não conseguia se dar bem com a esposa.
Estas dificuldades foram agravadas pelas atividades políticas dos seus últimos anos, nas quais a sua esposa teve pouco interesse. Conversão para o sionismo. Uma mudança profunda começou na vida de Herzl logo após um esboço que ele publicou no principal jornal vienesense, Neuer Freie Presse, que é o nome do jornal. Levou a sua nomeação como correspondente do jornal em Paris. Chegou a Paris com a sua esposa no outono de 1891 e ficou chocado ao descobrir na terra natal da Revolução Francesa o mesmo antissemitismo com o qual se tornara tão familiarizado na Áustria. Até então, ele considerava o antissemitismo um problema social que os judeus só poderiam superar abandonando seus costumes distintivos e assimilando-se ao povo entre o qual viviam. Ao mesmo tempo, o seu trabalho como jornalista aumentou o seu interesse em conhecimento dos assuntos sociais e políticos e levou à convicção de que a resposta ao antissemitismo não era a assimilação, mas sim os contra-esforços organizados por parte dos judeus. O caso Dreyfus, em França, também ajudou a cristalizar esta crença. Documentos militares franceses foram entregues a agentes alemães, e um oficial judeu chamado Alfred Dreyfus foi falsamente acusado do crime. A controvérsia política que se seguiu produziu uma explosão de antissemitismo entre o público francês. Herzl disse anos depois que foi o caso Dreyfus que fez dele um sionista. Enquanto existisse o antissemitismo, a assimilação seria impossível e a única solução para a maioria dos judeus seria a emigração organizada para um estado próprio. Por causa desse sentimento antissemita onde quer que os judeus estivessem, né? Pelo fato de ser um povo muito distintivo, muito diferente, com a sua própria cultura, de forma que eles não se misturam com as culturas dos países onde eles vivem. Mas claro que esse não é o único motivo, é só um dos principais. Herzl não foi o primeiro a conceber um Estado judeu. Os judeus ortodoxos invocavam tradicionalmente o regresso a Sião nas suas orações diárias. Em 1799, Napoleão havia pensado em estabelecer um Estado judeu nas antigas terras de Israel. Então esse pensamento é antigo e também por várias pessoas diferentes, hein? Até Napoleão pensou nisso. O estadista inglês Benjamin Disraeli, um judeu, havia escrito um romance sionista, Tancred Moses Hess, amigo e colega de trabalho de Karl Marx, o famoso comunista, né? Publicou um importante livro, Rom und Jerusalém, em 1862, no qual declarou a restauração de um Estado judeu, uma necessidade tanto para os judeus como para o resto da humanidade. Entre os judeus da Rússia e da Europa Oriental, vários grupos estavam empenhados em tentar estabelecer imigrantes em colônias agrícolas na Palestina. Após os pogroms russos de 1881, Leo Pinsker escreveu um panfleto, abre aspas, Auto-emancipação, fecha aspas, um apelo aos judeus da Europa Ocidental para ajudarem no estabelecimento de colônias na Palestina. Quando Herzl o leu, alguns anos depois, comentou em seu diário que, se soubesse, talvez nunca tivesse escrito o Estado judeu. O primeiro esforço sionista importante de Herzl foi uma entrevista com o barão Maurice de Hirsch, um dos homens mais ricos do seu tempo. De Hirsch fundou a Associação de Colonização Judaica com o objetivo de estabelecer judeus na Rússia e na Romênia, na Argentina e em outros países das Américas. O jornalista de 35 anos chegou à mansão do barão em Paris com 22 páginas de notas, nas quais defendia a necessidade de uma organização política para reunir os judeus sob uma bandeira própria, em vez de deixar tudo para os esforços filantrópicos de indivíduos como o barão. Lembrando, pessoal, que nesse tempo não existia a ONU. Ainda anos depois, já depois da Primeira Guerra Mundial, ia aparecer a Liga das Nações, que era o protótipo da ONU. Então, nesse tempo aqui, só existiam essas tentativas individuais de pessoas importantes como o Herzl, né? Mas não tinha nenhum órgão internacional que tentava fazer esse tipo de mediação, né? Internacional. A conversa foi notável por seu efeito sobre Herzl, e não sobre o barão de Hirsch, que se recusou a ouvi-lo. Isso levou ao famoso panfleto de Herzl, O Estado Judeu, publicado em fevereiro de 1896 em Viena. A questão judaica, escreveu ele,
não era uma questão social ou religiosa, mas uma questão nacional que só poderia ser resolvida, tornando-a uma questão política mundial a ser discutida e resolvida pelas nações civilizadas do mundo em conselho. Alguns amigos de Herzl acharam que era uma ideia maluca, mas o panfleto obteve resposta favorável das sociedades sionistas da Europa Oriental. Em junho de 1896, quando Herzl estava a caminho de Constantinopla, Istambul, na Turquia, na esperança de conversar com o sultão otomano sobre a obtenção da concessão da Palestina como um país independente, seu trem parou em Sófia, na Bulgária, e centenas de judeus estiveram presentes na estação para cumprimentar Herzl e saudá-lo como líder. Embora tenha permanecido em Constantinopla por 11 dias, não conseguiu chegar ao sultão, mas ele havia iniciado a carreira de organizador e propagandista que só terminaria com sua morte 8 anos depois. Lembrando que nesse tempo, pessoal, o mundo era bem diferente do que nós temos hoje, né? Naquele tempo existia o Império Otomano, que dominava boa parte do Oriente Médio, as terras também pertenciam a eles. Então, por isso que o Theodor Herzl tentou se encontrar com esse sultão em Istambul. O primeiro congresso sionista. Herzl foi a Londres num esforço para organizar os judeus de lá em apoio ao seu programa. Nem todos os líderes judeus da Inglaterra ficaram felizes em vê-lo, porque a sua abordagem política não estava em sintonia com as suas ideias, mas nas reuniões públicas, no East End, ele foi fortemente aplaudido. Ele era uma figura alta e impressionante, com uma longa barba preta e semblante de profeta. Apesar de seu magnetismo pessoal, ele descobriu que os seus esforços para influenciar os líderes judeus em Inglaterra eram de pouco sucesso e, portanto, decidiu organizar um congresso mundial de sionistas na esperança de ganhar o apoio das massas de judeus em todos os países. Ele propôs realizar o congresso em Munique, mas como os judeus de lá, que eram em sua maioria assimilados, se opunham, ele optou por Basileia. O congresso reuniu-se no final de agosto de 1897, com a presença de cerca de 200 delegados, a maioria da Europa Central e Oriental e da Rússia, juntamente com alguns da Europa Ocidental e até dos Estados Unidos. Eles representavam todos os estratos sociais e todas as variedades de pensamento judaico, desde judeus ortodoxos, que é um ramo dentro da fé judaica, né, até ateus e desde empresários até estudantes. Havia também várias centenas de espectadores, incluindo alguns cristãos solidários e repórteres da imprensa internacional. Para você ver, né, pessoal, essa questão do Estado sionista, essa questão do projeto do Estado sionista, e não envolvia questão de religião e nem política. Como o Herzl falou, para ele era a questão de nação, a questão nacional, ou seja, envolvia o indivíduo judeu que teria que ter interesse nesse Estado judeu. Quando a figura imponente de Herzl subiu ao pódio, houve aplausos tumultuosos. Queremos lançar a pedra fundamental, diziam, né? Declarou ele, para a casa que se tornará o refúgio da nação judaica. Então, essas aqui são as palavras de Herzl. O sionismo é o retorno ao judaísmo antes mesmo do retorno à terra de Israel. Fecha aspas. Um dos apoiadores mais fiéis de Herzl foi o escritor Marx Nordau, que fez um discurso brilhante no qual descreveu a situação dos judeus no Oriente e no Ocidente. O congresso de 3 dias acordou um programa doravante conhecido como o Programa de Basileia, declarando a aspiração do sionismo de criar uma pátria publicamente garantida para o povo judeu, fecha aspas, na Palestina. Também criou a organização sionista com Herzl como presidente. Realizações posteriores. Os 7 anos restantes de sua vida foram dedicados à promoção da causa sionista. Embora ele tenha permanecido editor literário de Neue Freie Presse para ganhar a vida, que é um jornal que ele participava, ele fundou um jornal sionista, Die Welt, publicado como semanário de língua alemã em Viena. Ele negociou sem sucesso com o sultão da Turquia a concessão de uma carta que permitiria o assentamento em massa de judeus na Palestina de forma autônoma. Ele então se voltou para a Grã-Bretanha, que parecia favorável ao estabelecimento de um assentamento judaico em território britânico na península do Sinai. Quando este projeto falhou, os britânicos propuseram ao Uganda na África Oriental. Essa oferta, que ele e alguns outros sionistas estavam dispostos a aceitar, despertou oposição violenta no Congresso Sionista de 1903, especialmente entre os russos. Herzl não conseguiu resolver o conflito. Ele morreu de doença cardíaca em Edlach,
perto de Viena, aos 44 anos. Morreu novo, né? Foi enterrado em Viena, mas de acordo com seu desejo, seus restos mortais foram removidos para Jerusalém em 1949, ou seja, um ano depois da criação do Estado judeu, e sepultados em uma colina a oeste da cidade, agora conhecida como Monte Herzl. Após o primeiro congresso sionista em Basileia, Herzl escreveu em seu diário: se eu tivesse que resumir o congresso de Basileia numa palavra, o que não farei abertamente seria esta: em Basileia fundei o Estado judeu. Se eu dissesse isso hoje, seria saudado por risadas universais. Em 5 anos, talvez, e certamente em 50, todos verão isso. Fecha aspas. E realmente ele não viu, mas o desejo dele foi concretizado. Não totalmente, porque o Estado de Israel ainda hoje é dividido naquela disputa na Palestina. Embora o Estado judeu tenha sido produto de muitas forças históricas complexas, incluindo 2 guerras mundiais e o trabalho de muitos seguidores de Herzl, foi ele quem organizou a força política dos judeus, que foi capaz de tirar vantagem dos acidentes da história. Pela força da sua personalidade, despertou o entusiasmo das massas judaicas e conquistou o respeito de muitos estadistas de seu tempo, apesar da oposição de alguns líderes judeus aos seus planos. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui foi uma forma resumida de você conhecer esse momento histórico importante, que esse momento histórico ele influenciou pensamentos que já vinham sendo desenvolvidos durante a história da igreja. Isso contribuiu e fortaleceu correntes de pensamentos teológicos que defendiam, mas passaram a defender a visão de que Israel é o relógio do mundo, existe Israel e igreja como 2 povos que Deus trata em momentos diferentes da história, vai voltar a tratar no futuro com Israel depois que arrebatar a igreja, que é o dispensacionalismo, né? Que é o arrebatamento secreto ou pré-tribulacionismo. Que quem vai passar pela grande tribulação seria Israel e não a igreja. Então pensamentos como esse foram fortalecidos a partir desse tipo também de momento histórico. No final do século XIX, no percurso do século XIX, houve essas correntes teológicas como o dispensacionalismo, que eu já fiz vídeo sobre isso, se você não viu, assista. E esses momentos históricos, esses acontecimentos históricos como esse que eu acabei de mostrar nesse vídeo, fortaleceram esse tipo de ideia. E ao decorrer do século XX, isso foi só se fortalecendo. E quando aconteceu o tal do Estado, o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, aí que fortaleceu mais ainda. E de lá para cá vem se disseminando essa ideia e se popularizou, né? A visão dispensacionalista é a visão mais forte na maioria das igrejas espalhadas pelo mundo, principalmente aquelas igrejas de vertente pentecostal. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando e dessa série, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.